Em qualquer negócio, a gente sabe que a pressão por resultado rápido pode levar a decisões no calor do momento, baseadas no puro instinto. Mas e se existisse um jeito melhor? Hoje, vamos mergulhar no método que mostra como a evidência não só supera o instinto, mas na verdade transforma o jeito de resolver problemas. Vamos imaginar aquela situação clássica de alta pressão. Os custos da empresa dispararam e todo mundo olha para a liderança esperando uma solução para ontem. O que fazer primeiro? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença, sabe, entre apagar o incêndio ou jogar mais gasolina no fogo. Mas antes de chegar na solução, a gente precisa entender qual é o caminho mais comum e muitas vezes o mais perigoso que as empresas pegam. Vamos falar um pouco sobre a armadilha da intuição. Olha, aqui a gente tem o confronto de duas mentalidades. De um lado, a reação impulsiva. É como usar um machado no escuro. São cortes rápidos, baseados em palpites, e que correm o risco de acertar algo vital para o negócio. Do outro lado, a abordagem de um cirurgião. Um diagnóstico preciso, baseado em dados que vai atrás da causa raiz. São dois mundos completamente opostos na hora de resolver um problema. E o perigo de agir por impulso é enorme, viu? É como podar os galhos de uma árvore doente achando que isso vai curar a raiz. Pode até dar um alívio temporário, mas o problema de verdade continua ali, crescendo debaixo da terra, enquanto algo essencial para a operação pode ter sido cortado sem necessidade. Felizmente, existe uma alternativa poderosa, um princípio fundamental que pode mudar completamente o jogo. Colocar a evidência acima do instinto. E o que isso quer dizer na prática? Bom, é uma regra de ouro bem simples, mas que transforma tudo. Toda decisão estratégica precisa ser apoiada por fatos, não por sentimentos. É a mudança de cultura de uma gestão do eu acho que para uma gestão que fala os dados mostram que. E se for para lembrar de uma coisa só de tudo isso, que seja esta frase: aprenda primeiro, depois age. É um mantra, sabe? Um mantra poderoso que resume perfeitamente a essência de uma decisão inteligente. Legal na teoria, né? Mas como é que a gente coloca isso em prática? A resposta está num método bem sistemático, o diagnóstico de 3 fontes. Esse processo se apoia em 3 pilares de informação. Dá para pensar neles como um tripé que dá estabilidade para a decisão. Primeiro, os dados financeiros, que nos contam o que está acontecendo. Segundo, as percepções da equipe, que nos dizem por que isso pode estar acontecendo. E terceiro, a observação direta, que confirma se a realidade bate com o que os dados e as pessoas estão dizendo. O primeiro passo é o clássico, seguir o dinheiro. A gente começa pelo demonstrativo de resultados, o DRE. Em vez de só olhar um número total, a ideia é quebrar as despesas em pedacinhos menores. Isso ajuda a achar os vilões do orçamento e a criar a primeira hipótese. Será que o problema está aqui? Só que, os números sozinhos são frios. Eles não contam a história toda. É por isso que o segundo passo é ir conversar com a equipe. Quem está ali na linha de frente sabe o que realmente acontece no dia a dia. Eles podem apontar os processos que não funcionam, defender as ferramentas que são vitais e, o mais importante, identificar aqueles recursos que estão só juntando poeira digital. E aí, finalmente, o terceiro passo é agir como um detetive mesmo. É a hora de ir a campo e checar se o que os dados sugerem e as pessoas dizem faz sentido na realidade. Isso significa observar os processos acontecendo, ver como as ferramentas são de fato usadas e até mergulhar nos detalhes dos contratos. É aqui que as verdades escondidas costumam aparecer. Ok, chega de teoria. Vamos ver como esse método funciona no mundo real, com um exemplo bem prático de como transformar um monte de dados em uma ação inteligente de verdade. No nosso exemplo, a primeira fonte, os dados financeiros, já acendeu um alerta. Na hora de analisar os custos, uma categoria saltou aos olhos. Softwares e assinaturas estava crescendo muito mais rápido que o resto. Essa foi a primeira pista, o ponto de partida da investigação. E olha só que genial a abordagem do gestor aqui. Em vez de simplesmente sair cortando, a primeira reação foi: preciso aprender mais. Vou investigar o uso, isso é observação direta, e conversar com os gestores, isso é coletar percepções. É um método das 3 fontes aplicado na veia. Esse plano de ação é a prova de que o método funciona. Cada passo está amarrado a uma fonte de evidência. Começou com os dados, o que está acontecendo, seguiu com a observação, como está acontecendo, e terminou com a equipe, por que está acontecendo. É um processo lógico, defensável e, o mais importante, sem espaço nenhum para achismo. Então, no final das contas, todo esse trabalho valeu a pena?
qual foi o resultado dessa abordagem mais racional? Vamos aos números. A investigação descobriu um número que chocou todo mundo: 30%. É isso mesmo, um terço das licenças de um software caríssimo simplesmente não tinham sido usadas no último trimestre. Era dinheiro sendo queimado em silêncio, um desperdício totalmente invisível para quem age por impulso. E este gráfico aqui mostra o poder da escolha certa. A ação impulsiva teria sido como usar um martelo, sabe, causando um monte de dano colateral. Já a ação racional foi como usar um bisturi, uma otimização cirúrgica que removeu só o desperdício sem afetar em nada a saúde da operação. A diferença no resultado é gritante. E o impacto vai muito além da economia. Ao agir assim, não se resolve apenas a causa raiz do problema, mas também se demonstra competência, o que constrói confiança com a equipe. E cada pequena vitória como essa fortalece uma cultura onde decisões inteligentes viram o padrão, e não a exceção. E para a gente fechar, fica esta reflexão: qual é o problema mais urgente no radar agora? E se, em vez de pular direto para uma solução, o primeiro passo fosse simplesmente aprender? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma próxima grande vitória.